Era uma vez um pirralho que dava um puta trabalho na escola nos dias de semana, porque não conseguia ficar concentrado, pois havia um turbilhão de coisas ocorrendo simultaneamente em sua mente. E o conteúdo sendo ensinado na sala de aula era a última coisa pela qual se interessava. Sua mãe finalmente se cansara de tantas tentativas de discipliná-lo naquele ano, e havia se conformado com a dura realidade da vida. Algumas pessoas são o que são, e nada do que você faça pode mudá-las. Havia pensado em uma possibilidade sombria, a de começar com os vigorosos golpes de sua cinta de couro, ou com a boa e velha vara de marmelo. Mas da maneira como as coisas aconteciam naquela escola e na sociedade, ela corria o risco de ser denunciada, e as coisas poderiam ficar demasiado complicadas. O conformismo era, sem sombra de dúvida, a solução mais prática àquela altura. Havia recorrido a uma última tentativa naquele ano, no entanto. Algumas crianças pareciam ter medo de algumas lendas locais, de alguns monstros que sempre habitaram a mente humana, o imaginário. Seu pai havia sido um antropólogo conhecido na cidade, e ela sempre aproveitara algumas brechas para ler os livros que ele havia trazido da Europa. Uma das histórias contadas, perdida em meio a tantas outras, fora de um tal de Krampus, um tipo de demônio que punia pirralhos que se comportavam mal. Em uma das conversas com seu marido, quando ela pensava que não havia sido uma boa mãe, acabou dizendo em voz alta que gostaria que aquelas lendas fossem reais. E que seria mais fácil se as crianças se intimidassem quando ouvissem nomes como aquele. Mas com a era digital, os pirralhos não pareciam ter medo de absolutamente nada. Havia um certo peso no ar da cozinha, depois de a mãe dela ter falecido. A ceia de Natal estava sendo uma das piores que ela podia se lembrar. Mas não pretendia romper com aquele silêncio que fora estabelecido. O moleque abandonou o prato e saiu pela porta da frente da fazenda. Não pretendia permanecer na mesa por muito tempo, muito embora ela o tivesse proibido de fazê-lo antes de terminar a refeição. Pensou em protestar, mas foi interrompida pelo barulho que imaginou serem correntes. Em seguida, ouviu os gritos de pânico de seu filho. Quando abriu a porta às pressas, ficou paralisada com o que viu à frente. Chifres, pele enegrecida como carvão, cascos pendidos e trapos por todo o corpo. Era exatamente a maneira como imaginava que seria um demônio. Mas se interrompeu quando ouviu um urro de gelado sangue. Viu que ele havia amarrado a criança a um tronco com uma corrente. E que pretendia fazer algo a seguir, mas... é claro. Ela se lembrava agora. Arrependera-se amargamente de ter desejado o que desejou no dia anterior. Parecia que aquele monstro era verdadeiro, afinal, contrariando todas as suas crenças em uma realidade concreta. A criatura lhe fitou por alguns momentos com uma intensidade inimaginável. Havia uma profundidade naqueles olhos negros, uma profundidade abissal, que vinha à tona e lhe fazia chafurdar com sensações indescritíveis de terror, de um genuíno pavor de ser arrastada para o lugar de onde aquela coisa viera. Um lugar onde as almas condenadas forçosamente aturavam o calor das perfurações e torturas além de sua imaginação mortal. Ela sabia que se desse mais um passo, aquele seria exatamente o desenrolar da história. Caiu de joelhos, impotente, observando a punição iminente do pirralho. O que veio a seguir foi o brandir de um punho monstruoso e um chicote recortando a pele das costas da criança. 3 golpes. Quando o último golpe foi deferido, aquele demônio tirou as correntes do corpo do pirralho e as pôs de volta no saco em suas costas. Foi até a mãe de Felipe e lhe entregou um sino pequeno. Desapareceu pela escuridão, e ao longe ela pôde ouvir os ruidosos uivos de algumas outras criaturas. Era uma péssima ideia continuar ali fora. Agarrou o menino pelo braço e o levou para dentro de casa.
Precisou de vários minutos antes que pudesse recuperar-se completamente do que vira. Felipe havia se sentado a uma cadeira à frente e parara de chorar já havia algum tempo. Ela o fitou, sabendo quais eram as palavras corretas. Vai pro seu quarto agora. Você acredita? Ele não respondeu e foi imediatamente para o seu quarto. Ela faria alguns curativos mais tarde, talvez quando seu marido chegasse. Teria de dar algumas explicações sobre os machucados nas costas do moleque, mas não dava a mínima para aquilo àquela altura. Olhou para o sino em sua mão, imaginando que poderia encontrar alguma pista sobre o que havia acontecido. Mas tudo que viu cravado no metal foi 1 ano. Não sabia que diabos aquilo queria dizer, mas imaginava que o que quer que fosse, lhes estaria vigiando por todo aquele tempo. As lendas. Havia, no entanto, um ponto positivo naquela loucura que acabara de acontecer. Sabia que seu filho se comportaria na escola a partir dali, e que jamais se esqueceria daquela surra em seus momentos mais obscuros e solitários de sua vida adulta. Ouviu a chaleira executando sua canção acima do fogão. Era hora de beber um chá e seguir adiante. Sempre adiante.